Hoje, dia 29/3/2017, estamos recebendo Graça Rodrigues, da Casa Espírita, que vai proferir a palestra A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. Esse tema maravilhoso de a paz do mundo e a paz do Cristo, ele nunca esteve tão atual quanto agora. Essa mensagem que foi lida do Emmanuel, ela faz parte desse estudo que nós vamos fazer hoje. Mas essa passagem maravilhosa, ela acontece no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, quando Jesus vai realizar a última ceia com os discípulos antes da sua crucificação. Eu chamo essa passagem de o Sermão do Cenáculo, porque Jesus vai falar muitas coisas para os discípulos. Uma das coisas importantíssimas que ele vai falar, ele vai dizer para eles que eles percebam que aflições todos nós vamos passar. Todos vão passar por aflições. Aí ele coloca dizendo o seguinte, que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Sede os vencedores das iniquidades. Então, aflições, todos os seres humanos passam por ela. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 71, do Emmanuel também, que ele intitula de Jesus e as dificuldades. E ele fala desse versículo do Evangelho de João, falando sobre as dificuldades, né, das aflições do mundo. E ele diz mais um pouco para eles: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar-lhes um lugar. Eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que falará tudo aquilo que eu já falei e muito mais, porque vocês ainda não têm condições de entender tudo. Claro, eles não tinham conhecimento intelectual suficiente para entender tudo que Jesus tinha que ensinar. Então, quase 2000 anos depois, vem o Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. E se nós pegarmos todos os estudos do Livro dos Espíritos até a Gênese, nós vamos ver quantos ensinamentos nós vamos encontrar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, Kardec vai colocar dentro de cada estudo do Evangelho, importantíssimo para nós, ele vai nos esclarecer muitas coisas, muitas orientações que Jesus nos deu, ajudado por vários e vários espíritos. Mas Jesus também vai dizer para eles que eles não devem ficar preocupados com a situação que eles vão viver depois da ida dele. Porque ele disse o seguinte: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente escutaríeis e entenderiam porque eu disse: eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem.
para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me mandou. Por que ele fala isso para eles? Porque no outro dia ele vai ser crucificado. E ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer com ele. Então, o Emmanuel foi buscar neste capítulo, né, da paz do mundo e a paz do Cristo. Ele pegou o versículo 27, quando Jesus fala: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. O nosso irmão leu a mensagem, agora nós vamos então trabalhar essa mensagem para vocês perceberem que a gente não tem que confundir a paz do mundo com a paz do Cristo, porque a paz do Cristo está dentro de nós. Ela não está no mundo, ela está dentro de nós. E a calma do plano inferior, que é a paz do mundo, ela pode não passar de um estacionamento. Mas a serenidade das esferas mais altas significa o quê? Um trabalho divino a caminho da luz imortal. Porque quando nós vamos trabalhando essa paz dentro de nós, o que vai acontecer? Nós vamos rumo ao mundo espiritual maior. E o mundo, ele consegue proporcionar muitos acordos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. E é verdade. Não é o dinheiro, não é o poder, não é nada disso que traz a paz interior. A paz verdadeira, ela vem de Jesus, do Mestre Divino, com os seus ensinamentos. Então, o Emmanuel vai fazer uma colocação que não está na mensagem, que no círculo da carne, a paz das nações costumam representar o silêncio provisório das baionetas. Não tem guerra, então está tudo em paz, né? Aí ele vai colocar uma coisa maravilhosa, que a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Eu tenho tudo, é como aquela parábola do homem que fez uma colheita magnífica, construiu celeiros imensos. Aí depois, quando ele foi, estava tudo no celeiro arrumadinho, ele foi deitar e falou: ai, que coisa boa, agora eu posso dormir em paz, porque os meus celeiros estão cheios e eu tenho condições de viver muitos anos tranquilos, sem me preocupar com o dinheiro, né? Aí Deus falou para ele assim: ah, essa noite mesmo eu virei buscar a tua alma, porque não é o poder do ter que resolve a vida da gente, não. E é dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. Não adianta você se desesperar, porque todos nós precisamos dessas lutas necessárias. Então, para que se revoltar? Vai fazer mal para a nossa saúde. Não vai fazer bem para nenhum de nós ficar revoltado com as dificuldades, com as lutas, né? E a dos ociosos sistemáticos, é a fuga do trabalho. Ah, eu não estou conseguindo emprego, mas ele não sai nem para procurar. E a dos arbitrários, é a satisfação dos próprios caprichos. Eu mando e sou obedecido. E como? Isso ainda acontece, vocês vão falar assim: ah, mas será na época dos
lá dos donos de sítios, de fazendas, não. Continua hoje. Eu mando e sou obedecido. Aqui quem manda sou eu. Ainda tem muito. E a dos vaidosos? É o aplauso da ignorância. Eu quero aparecer. O importante para mim é aparecer. E a dos vingativos? É a destruição dos adversários. Nós estamos vendo isso lá na Síria, né? E como está acontecendo? Eles estão destruindo até crianças. Eles são os vingativos. Eles são os donos do mundo. E a dos maus? Também essa situação é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Isso nós estamos tendo onde? No Brasil. É tudo que nós estamos vivendo, gente. Parece que o Emmanuel está escrevendo isso para hoje. E a dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Ele come, tem aquela mesa farta, come do bom e do melhor, mas o coração dele está vazio. E aí é que dá continuidade à mensagem que vocês leram hoje. Que há muitos ímpios, muitos caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Eles se acham triunfantes, venturosos, eles estão com o poder na mão, são os dominadores do século. Principalmente a ignorância endinheirada. Acham que é o poder do possuir, o poder do ter. E esqueceram de ser. Eles acham que isso é que vai trazer a paz para eles, né? A vaidade bem vestida, a preguiça inteligente. E eles sempre dirão que estão muito bem, mas aqui a consciência deles não está cobrando nada. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos é séria. Onde estão escritas as leis de Deus? É na consciência. Mas a consciência deles não está cobrando nada. Porque eles não estão caindo na real. E aí a mensagem final: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E como? Busca desse modo aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, que é nascida e cultivada portas adentro do Espírito. Essa sim é a paz que nós precisamos, a paz interior. É como diz Paulo, nós sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Será que nós fomos ou somos cartas vivas do Evangelho de Jesus? Aí o Emmanuel também vai trabalhar agora como que nós podemos conseguir essa paz. Como é que é a nossa tarefa para conseguir a paz? O que é que nós precisamos fazer? Muitos de nós perguntamos, né? O que é que nós precisamos para termos paz no mundo? Ou para termos a paz dentro de nós? Aí diz o Emmanuel que todos nós ambicionamos a paz. Todos. Mas raros ajudam-na. E é verdade, né? Raros ajudam-na. Ele faz uma pergunta: que
fazes por sustentá-la? O que você faz para sustentar a paz? Como que é o seu comportamento? Ou como é o nosso comportamento no dia a dia? E aí ele vai fazer uma colocação que naquela época, década de 40, que foram publicados esses livros, não existia ainda telefone celular. Esse aparelhinho aqui, para você mexer nesse aparelhinho aqui, nossa, olha como é que são os parafusos que mantém esse aparelhinho, gente. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Naquela época não existia isso. Então preste atenção como é que tem que ser a nossa paz, hein? Como que é a nossa tarefa da paz? Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Então vamos imaginar um país como o Brasil, com esse território imenso, com esse número de estados que nós temos. Cada estado tem um número imenso de cidades. E o que é uma cidade? A cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Então, cada lar vai formar o quê? Uma cidade. Cada cidade vai formar um estado. Cada estado vai formar um país. Então, a harmonia da vida, ela vai começar onde? Dentro dos nossos lares, no íntimo das nossas próprias almas, cada um de nós, trabalhando a harmonia aparente da paisagem humana. Se aquela harmonia é somente aparente, o que ela vai ser? Ela vai ser um simples jogo de inércia. Ah, aquela casa ali parece que aquele pessoal é gente muito boa, mas só tem aparência. Lá dentro não tem a paz. Então comecemos a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Por isso que eu falei com vocês, a paz está dentro de cada um de nós. E uma coisa muito importante, quando nós oramos num culto do Evangelho no Lar, por exemplo, nós irradiamos a energia. Se nós moramos num prédio, nós irradiamos a energia para aquele prédio, para aquela rua, para aquele quarteirão, para aquele bairro. Assim como uma casa espírita como essa, irradia mais ainda, expande essa irradiação. Então a gente começa essa edificação no âmago de nós mesmos, no nosso lar, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, onde nós convivemos. Então, qual é a primeira atitude que nós devemos tomar? Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Tem uma musiquinha da escolinha de evangelização que ela fala muito interessante. Quem falou de mim contigo, se dizendo seu amigo. Atenção, é um perigo. Atenção para o que eu digo. Quem falou de mim contigo,
falará de ti comigo. Então, quando você começa uma crítica, isso é para as crianças, hein, da escolinha de evangelização. Quando você começa uma crítica, o que vai acontecer? O outro também vai criticar você. Então, inicie o teu apostolado da paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Eu me lembro quando a gente viajava de Leopoldina para Juiz de Fora, que nós somos de Leopoldina. A gente viajava num ônibus da Aviação Unida. E tinha um pensamento escrito assim em cima, por cima do motorista, assim, tinha um pensamento assim: fale tudo de bom que souber de um homem. Benjamin Franklin, que era um escritor americano, né? Fale tudo de bom que souber de um homem. Quando alguém vier falar alguma coisa de mal de outra pessoa com você, fale alguma coisa de bom dele. Você está rebatendo o que o outro está falando. Então, a gente começa esse apostolado da paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio, ajuda, orienta, ouve o companheiro que está precisando de ajuda, de um conselho, de uma orientação, porque onde medrem os espinhos do sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Quantos companheiros que às vezes chegam para nós passando por momentos tão difíceis. A gente que trabalha com assistência social, então, né, Tereza? A gente ouve tanta coisa deles, tadinhos. Então nós estamos com um casal lá na Casa Espírita, que ele trabalhava no Grupo Votorantim, ganhava bem, e a esposa é manicure. Só que ele dispensou um monte de gente lá da Votorantim, ele foi dispensado. E o auxílio-desemprego já estava chegando ao fim e ela já no final da gravidez. O neném nasceu até domingo passado. Ele me contou segunda-feira que o neném nasceu domingo passado. E aí, ela sem poder trabalhar, porque para ter o neném, e agora, período do pós-parto, né? Ele falou: dona Graça, como que eu vou fazer? Não estou conseguindo emprego em lugar nenhum. É aqui que eu estou sentindo a força e a coragem para resolver as coisas. O que ele está fazendo? Está trabalhando de ajudante pedreiro. Falei: isso mesmo. Parabéns para você. Ele me falou segunda-feira. Eu estou trabalhando de ajudante pedreiro. Não tinha outra alternativa. Então, onde medrem os espinhos do sofrimento, se a consolação que refaz a esperança, ajuda. Dê apoio, converse, dialogue, dê um abraço amigo. Ser irmão de irmão é oração. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas o teu círculo de oportunidade. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Quando você não puder resolver o problema, você cala, ora por ele, é o que você pode fazer. A preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós,
a fim de que possamos irradiá-la em tudo do amparo vivo aos outros. Tem pessoas que você olha para ela e fala assim, nossa, que criatura bacana, como que ela irradia uma coisa tão boa, é tão gostoso conversar com ela. Por quê? Porque ela tem a paz dentro dela. A humildade de Madre Teresa de Calcutá era algo impressionante, de Gandhi, de Irmã Dulce na Bahia, do Chico. Gente, a do Chico foi impressionante. Quem aqui teve a oportunidade de conhecê-lo? Alguém teve? Não. Nossa, mãe, o dia que nós conhecemos o Chico, né, Luiz? Que criatura, que humildade, que carinho. Então, gente, nós temos que trabalhar a paz, nos sentirmos bem uns com os outros. É tão bom servir, é tão bom ser irmão de irmão. Ela é oração com Jesus. Aí o Emmanuel vai trabalhar também como a gente construir a paz e agora como nós mantermos essa construção da paz. Aí ele intitula o capítulo de Estejamos em Paz. E ele diz para nós o seguinte, ele começa bem forte, que rujam tempestades em torno do teu caminho. Estou passando por momentos muito difíceis. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Amanhã vai ser um novo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, o astro rei vai brilhar. Quem escreveu essa música? O Guilherme Arantes. Aí o Renato Russo, junto com o Flávio Venturini. Flávio Venturini é espírita, trabalhador lá do centro, lá em Belo Horizonte, mas era muito amigo do Renato Russo, um compositor também, né? E o Renato Russo já estava nos últimos dias de vida com a AIDS, e ele foi visitar o Renato Russo. Então, os dois fizeram uma música maravilhosa. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, porque escuridão eu já vi pior de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você tiver alguém com quem confiar, confie em si mesmo, pois quem acredita sempre alcança. Olha que lindo. Pode rugir as tempestades em torno do teu caminho, tranquiliza o teu coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Não, eu não vou conseguir, na minha vida nada dá certo. Para com isso. Acorda. Desperta, tu que dormes. Ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É Jesus. Jesus está segurando na nossa mão. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Para, calma, faça uma oração, tenha paciência. A Sinira Pinto fez uma música tão linda. Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar.
Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixe abater, mantenha a coragem. Sabes que aqui na terra nós estamos de passagem. O que hoje é pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser pluma que nos vem aliviar. Não se deixe abater, Deus está contigo. Ora e vigia sempre, tem paciência, amigo. Quem tem paciência, confia. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Aí vem o Emmanuel. Se alguém te fere e apedreja, lançando-te fel à taça, não te detenhas na queixa, ajuda, perdoa e passa. Alguém te menospreza, permanece com Deus. Ante a voz que te acusa, silencia com Deus. Não te desculpe, segue trabalhando com Deus, pois quem te fere ou persegue é doente de Deus. Nas ofensas e golpes não descreias de Deus. Esquece todo o mal, pois a justiça é de Deus. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem. Ou que os seus sonhos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente, veja a vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Enganadores nós estamos tendo muitos. Mas vamos confiar em Deus. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Nós estamos saindo de provas e expiações para a regeneração. E Jesus nos disse, no capítulo 23 de Mateus, que nós viveríamos momentos muito difíceis. E lá na Gênesis, no último capítulo, são chegados os tempos, Kardec também nos fala isso. Então vamos acalmar. Lembra-te de que você é chamado a viver um só dia de cada vez, não tem jeito. E por mais amplas se te façam as possibilidades, você vai tomar uma só refeição e vai vestir um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Não tem jeito de você vir aqui com 3, 4 mudas de roupa. Não dá. Você vai almoçar, você vai almoçar. Não tem jeito de você almoçar e de jantar ao mesmo tempo. Então vamos acalmar. Vamos nos aquietar. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. Não adianta. O dia não vai amanhecer antes da hora prevista. Por quê? Está lá no Eclesiastes do Antigo Testamento. Tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ficar de pé, tempo de ficar sentado. Tudo tem seu tempo. Você não pode parar o tempo, porque o tempo é como o vento. Você pode pegar o vento? Não pode. Aí ele vai mais na frente e diz assim: o nome limpo vale mais que o perfume mais caro.
Depois, mais na frente, terminando, ele vai dizer: ninguém pode viver só. Porque quando um está doente, o outro o ampara. Quando um está sentindo frio, o outro o aquece. Então ninguém pode viver só. Não adianta achar que pode viver só, porque não pode. Nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Então nós temos que ter um pouco de paz, né? E embora te interesse pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. Por exemplo, eu sou apaixonada por manga, mas manga só dá dezembro, janeiro, início de fevereiro. Acabou, só no final do ano. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E não adianta que você não vai poder fazer nada antes do tempo chegar o momento certo. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. É como disse Jesus: faça a tua parte que o céu te ajudará. Nós estamos fazendo a nossa parte? Vamos perguntar para nós mesmos. Nós estamos fazendo a nossa parte? Então mentaliza e prossegue na construção do melhor. Como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Você tem que preparar a terra, adubar, fazer uma boa semeadura para você ter uma boa colheita, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que nós estamos semeando? Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Gente, a paz é realmente a segurança da vida. Vamos viver em paz. Não vamos brigar com o vizinho, com o parente, com o amigo, brigar dentro de casa. Para quê? Eu lembro do meu menino, com 5 anos de idade. Ele fez uma colocação para mim tão forte: mamãe, quem discute perde a razão. Quem discute perde a razão. E é verdade. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor dos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, Jesus, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, ele disse aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Ele adentrou a sala que eles estavam todos reunidos, né? Se manifestando para eles, estendeu as mãos e disse: a paz esteja convosco. Essa paz do Cristo, gente, ela tem que ser vivida dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque se nós não buscarmos essa paz, e ela começa dentro de cada um de nós, irradia para o nosso lar, para o nosso prédio, para o nosso quarteirão, para a nossa rua, para o nosso bairro, onde quer que nós estejamos. Repetindo as palavras de Paulo: sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus. E Francisco de Assis, que nada mais é
do que o nosso querido apóstolo João, que reencarnou como Francisco de Assis. Foi domingo atrasado, teve um congresso lá em Pinhais, e o Divaldo, fazendo a palestra, ele falou que Joana de Ângeles já confirmou para ele que Francisco de Assis é o apóstolo João. Essa oração dele, ela foi considerada como a carta magna da paz. E aí, nós fomos analisar a oração de Francisco de Assis. E o que ela fala para nós? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Nós fazemos isso. Eu não vou na casa do fulano não, que eu não vou com a cara dele. Quando eu estou passando por uma pessoa na rua, eu viro o rosto para o outro lado, porque eu não quero nem falar bom dia com ele. A coisa é séria. A babá do meu netinho, conversando comigo, ela conversa muito comigo, ela cresceu dentro da escolinha de evangelização lá do Fé e Caridade, daí Juiz de Fora. Aí ela falou comigo assim, que ela tem mais 3 irmãs. 2 ela convive muito bem com elas. A outra ela não consegue nem olhar na cara dela, eu odeio ela. Aí eu falei assim, então eu vou te dar uma aula. Fica quietinha aqui perto de mim que eu vou te dar uma aula. Nunca fale essa palavra, eu te odeio. Você vai começar a ver onde é que tem o problema para vocês se acertarem, e essa palavra ódio você não vai falar mais. Você vai falar, eu não consigo conviver bem com ela, mas você vai trabalhar dentro de você para você aprender a conviver bem com ela. Aí hoje ela estava conversando com a gente lá na cozinha, e ela falou, essa minha irmã, ela é confusa, né? Mas eu estou procurando me acertar com ela. A gente não tem que ser carta viva? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Nós perdoamos as ofensas? Vamos raciocinar bem? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Hoje costuma ter discórdia até nos centros espíritas, até nos templos religiosos. Não é só nos lares, não. Discórdia no meio político. Olha como nós estamos vivendo, gente. Levar a união é fácil? Não, não é. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Como dizia o Chico, eu sou um cisco. Mas se você é um cisco, você vai juntando vários ciscos, você torna uma praia, um mundo de areia, né? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Esclarecer, conversar. Quando a gente vê que as pessoas duvidam, você esclareça. Onde houver erro, que eu leve a verdade. É difícil, mas a gente pode trabalhar isso. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Levando força, coragem para aquelas pessoas que estão passando
por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. Perdeu um ente querido, está desesperado, a gente levar uma esperança para ele, a gente levar um conselho amigo, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. É tão bom a gente levar alegria para as pessoas, né? E eu aprendi muito isso com meu pai. É cantar ajuda a ter alegria. Por isso que eu gosto tanto de cantar. Eu canto desde pequenininha. Quando a gente canta, a gente encanta. A gente não só canta, a gente encanta. E onde houver trevas, que eu leve a luz. E é verdade, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É o que diz Jesus: dê com a direita sem que a esquerda veja. Quando nós damos, nós recebemos em dobro. Vocês sabiam disso? Pode ter certeza. Quando nós doamos alguma coisa, nós recebemos em dobro aquilo que nós doamos. Mas não pode dar para receber com a história dos dízimos, não. Né? Dá para, não, porque você vai conseguir isso, aquilo, que não tem nada disso, não. É dando amor, dando carinho, dando consideração, dando ternura, um abraço de irmão. Compreender que ser compreendido, né? Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, que coisa linda. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo na tua paz que nós nascemos para a vida eterna. Que coisa maravilhosa essa oração de Francisco de Assis. Ela traz para nós uma alegria, uma felicidade da gente estar fazendo bem ao próximo e nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Nós estamos ajudando, servindo e ajudando a nós mesmos. Então, o Nando Cordel é um espírita que faz muitas músicas espíritas. Ele é nordestino, mas ele faz músicas também para muitas bandas de música, muitos conjuntos, né? Mas na época da mudança de 99 para 2000, mudança de século, mudança de milênio, ele fez essa música maravilhosa, que ele intitulou ela de A Paz do Mundo. E ela é linda. Alguém aqui deve conhecê-la. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim.
Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Que a paz possa envolver todos nós em muita luz, em muita harmonia, principalmente para essa cidade, para todos aqueles que aqui moram, trabalham, e não só pela nossa cidade, mas também pela nossa Minas Gerais e pelo nosso Brasil. Que Jesus possa nos envolver em muita luz, muita harmonia, e que nós possamos encontrar a paz que nós tanto necessitamos para a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus os abençoe.